E aí, a respeito disso, o livro de Isaías é formado por mensagens pregadas através de várias décadas. O que dificulta um pouco a compreensão dessas mensagens é que nem todos informam o contexto em que surgiram. Também não estão na ordem de surgimento. É comum saltar de uma época a outra e voltar a ela novamente durante a leitura do livro que leva o seu nome. Você pode reparar que a chamada de Isaías está no capítulo 6, né? Então, continuando. De qualquer forma, a sua mensagem se caracterizou pela crítica aos pactos com os estrangeiros e pela ênfase na dependência divina diante das crises internacionais. A tendência do seu tempo era fazer alianças. Por isso Isaías lembra que o que podia garantir a segurança da nação era a aliança com Deus, com seu Deus, perdão. Suas mensagens também tiveram grande importância na definição da esperança messiânica judaica. Essa esperança preconizava a vinda do Messias, o ungido de Deus, que no final dos tempos estabeleceria o reino de Deus. Ele também trata da ofensa contra Deus. O povo o ofendeu com suas injustiças e foi chamado ao arrependimento. Ofensa, arrependimento e redenção aparecem continuamente em suas mensagens. Então a gente vai observar que ofensa, arrependimento e redenção aparece continuamente nas mensagens de Isaías. A gente vai verificar que no contexto que a gente está lidando aqui, é muito comum que as pessoas elas não observem que há um contexto onde a profecia ela é exercida. No caso de Isaías, há uma certa dificuldade, porque que contexto é esse? Porque quem não conhece pensa que Isaías está profetizando uma profecia no capítulo 1, aí vem a segunda profecia no capítulo 2, vem a terceira. Não, são profecias registradas. É bom lembrar que capítulo e versículo não é um negócio que surgiu junto com a Bíblia hebraica, é um negócio bem posterior à escritura. Exatamente. E aí é bom a gente lembrar que os textos não estão em ordem cronológica, não estão. Então, é como se a gente tem coleções de textos, depois a gente junta tudo. É mais ou menos assim, né? É isso que está acontecendo. E aí, em relação a essa questão de Isaías, nós vamos agora para Clyde Francisco, da nossa antiga Juerp, introdução ao Velho Testamento, e a gente vai falar um pouquinho também sobre, eu tinha deixado marcado, mas depois eu tirei. A gente vai falar também um pouquinho da compreensão dele a respeito de Isaías, página 139. Deixa eu olhar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa visão do autor acerca do profeta. Deixa eu botar o óculos porque está divino. Isso, redenção futura, Cláudio, isso mesmo, né? Porque o Cláudio que estudou com a gente está perguntando, né, se a redenção no aspecto futuro, em dois sentidos. O seguinte, olha, o povo está na braba, está na penúria, por quê? Porque desobedeceu a Deus, mas virá um dia. Lembra que a gente falou sobre sentenças denúncias, né, os ais, mas também as promessas de salvação. Viria o dia da restauração, né? E esse resgate está previsto. E tanto que é que Isaías é visto como um profeta evangelista, não é mesmo? Pastor, oi. Uma pergunta. Esse resgate está previsto para todos aqueles que nele creem. Quem não crê, está largado. Né, filho? Desde aquele tempo. Exatamente. Até porque a ideia de universalismo não é uma ideia do profeta, é mais uma ideia teológica que surgiu na história da teologia cristã. É tipo assim, se ele não crê, vai ser salvo também só porque é povo? É isso? Não, aí é outra situação. Então, vamos falar um pouquinho sobre Isaías. O nome significa a salvação de Yahvé. De acordo com Clyde Francisco, Isaías nasceu por volta de 760 a.C., mais ou menos no
no tempo em que Amós apareceu em Betel. Seu pai chamava-se Amós, não o Amós profeta. Quando Oséias começou seu ministério profético, Isaías era um adolescente, e daí o fato de haverem sido contemporâneos, mesmo que fosse um mais velho que o outro. O ambiente de Isaías foi a corte, lembra? Um profeta palaciano, e sua atividade como pregador da cidade se desenvolveu no meio da aristocracia, pessoal, nobre, né? E nisso, cerca do ano 744, casou-se com sua mulher, que era chamada profetisa, como diz o capítulo 8, versículo 3. O seu ministério público começou no ano em que morreu o rei Uzias, como todos nós sabemos, e continuou nos reinos de Jotão, Acais e Ezequias, até 698 a.C. No seu trato com os assuntos políticos, enfrentou grandes crises. Em 735 a.C., Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, formaram uma conjura para se oporem a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Tentaram convencer Judá a se unir a eles, mas este se recusou. Em resultado, os dois reis assentaram conquistar Judá e estabeleceram um rei títere. Acaz, assustado, apelou para a Síria por auxílio, porque os 2 pedaços de tições fumegantes em breve seriam destruídos. Acaz recusou o conselho e uniu-se ao rei da Síria. Isaías aqui pouco podia fazer. Damasco caiu em poder do rei da Síria, e o reino de Israel caiu sobre seus joelhos pouco depois, em 722. Acaz imaginou que essa política estrangeira tinha terminado com a existência dos seus inimigos, e mesmo estando aliado à Síria, começou a manter contato com o Egito para concluir uma aliança contra a mesma Assíria. Isaías conseguiu evitar que ele cometesse esse ato dele. Agora ele estava a favor. 2. Ezequias, entretanto, alterou a política de Acaz, juntou-se a Filístia, Edom e Moabe e Egito, numa série de intrigas contra a Síria, e em resultado disso escapou milagrosamente de uma destruição no capítulo 36. Entremente, começou a manter estreitas relações com a Babilônia, no capítulo 39. Isaías viu em todos esses arranjos a próxima destruição às mãos do rei da Síria, e para evitar que tal acontecesse, tudo fez. 3. Com a morte de Sargão II, Judá e outros pequenos reis ao redor revoltaram-se contra a Síria, diante do que Isaías protestou: não vão por aí. Entretanto, quando Senaqueribe exigiu a entrega da cidade de Jerusalém, capítulo 36, desafiando a Deus, Isaías viu que a Síria falharia na sua tentativa, como de fato falhou, ficando provada a segurança dada por Isaías ao rei Ezequias. Então a gente verifica que naquele período havia uma preocupação, vou fazer uma aliança política para sobreviver, e Isaías enfatiza que mais importante do que a aliança política é a aliança com Deus. E aí, quanto ao caráter de Isaías, o Valeton, um autor citado aqui pelo livro, assim o descreve: talvez jamais houvesse um profeta igual a Isaías, que esteve com a cabeça nas nuvens e os pés na terra, com o coração nas tarefas da eternidade e as mãos e a boca nas coisas do tempo, com o espírito nos eternos conselhos de Deus e o corpo no momento bem definido na história. E isso é fantástico, né? Porque, como é que eu posso dizer, a importância do profeta ser um cara conectado com Deus, mas não ser desconectado com o seu tempo. E aí, por exemplo, lembra quando a gente falando do profeta, eu falei do Beato Salu, daquela novela Roque Santeiro? Porque o que acontece? Às vezes o profeta ele acaba sendo um cara esquisito, porque ele está tão conectado com o sobrenatural que ele não está conectado com o que está acontecendo no seu tempo. E eu não sei se foi o pastor José Miranda Pinto que falava
que o profeta, ele tem que ser aquele cara, o pastor tem que ser aquele cara que está com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, né? E assim, é importante você estar situado com o que está acontecendo, né? A gente tem várias facções criminosas no aspecto do tráfico, no aspecto da milícia. A gente tem a Operação Lava Jato, a gente tem a questão de marxismo cultural, o esquerdismo, o direitismo, bolsonarismo, os olavetes, os lulistas, né? E aí você, por exemplo, tem a questão das empreiteiras que fazem negócio com os políticos. Você tem, por exemplo, o Silas Malafaia, que fica chateado pelo fato do Bolsonaro dizer que ele conquistou muita coisa por causa do Olavo de Carvalho, que sentou do lado dele lá no jantar nos Estados Unidos. E assim, aí você tem o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que vai num almoço com pastores evangélicos, né? Então, assim, você vê toda essa situação, você vê o crente cliente na igreja, você vê o domingueiro de plantão, que só vai no domingo à noite, o estrelinha que quer ficar aparecendo, aí o pastor, né, que às vezes é funcionário da igreja, tem que ser o faz tudo, senão ele é mandado embora, e assim, se você não se situar, esse é o nosso tempo. O tempo que a nossa molecada está viciada em pornografia com menos de 10 anos de idade. E os pais acham que eles estão seguros, porque eles estão dentro de casa. E aí quando vai ver, de repente, aquele garoto pode ter um contato com um pedófilo. Por quê? Porque ele se acostumou com pedofilia, que alguém mandou. E os pais acham que eles estão apenas vendo televisão, né? E aí nessa brincadeira, é importante a gente observar que esse é o tempo que a gente está vivendo. Um tempo em que eu não imaginei que um dia eu viveria esse tempo. Eu cresci sabendo que tinha um católico e o católico não praticante. Hoje tem o evangélico e o evangélico não praticante. É um negócio complicado, né? A gente vive o tempo que a molecada está cantando louvor e sai do culto e pode ir para um motel. Você tem, por exemplo, gente, não parece que não está acontecendo isso. Você vê, por exemplo, políticos fazendo uma oração para agradecer a Deus pela propina. Assim, é surreal. Eu nunca imaginei que eu viveria um negócio desse. E a escola já teve nome citado no Lava Jato. Entende? Isso, mas uma coisa é o nome citado, outra coisa é ter uma gravação de oração, agradecimento a Deus. Porque ter nome citado é como eu disse, alguém pode dizer, né, que, por exemplo, você sustenta uma menina grávida que mora lá na Lapa. Está dito. Tá, aí provar é outro negócio. Agora, outra coisa, tá dando para entender? É um fato que assim, tá ali. Fato é fato, não é complicado. Então, aí você olha para situações assim e não, como é que eu posso dizer? Aí às vezes a gente está no planeta igreja e não entra nesses assuntos. Quem garante que a igreja que vocês vão pastorear, que a irmã que está lá não é espancada pelo marido ou violentada sexualmente? Minha esposa pegou domingo, estou cansada. Falei, caramba, chegou de viagem, está cansada? Estou cansada. Ficou assistindo o culto pela internet. Não falei, não, fiquei quieto. Você ficou também? Não, eu fui. Ah, não ficou na internet não? Chegou a assistir. Então tá bom. Aí é difícil o negócio desse. porque por exemplo, a igreja é na rua ali, ó. Exatamente, porque o que acontece? O culto na internet é para aquele que está impossibilitado de ir, né? Então o que acontece? O culto na internet não é para aquele que pode ir. O culto na internet é para aquele que não pode. Só que a gente está de um jeito que assim, às vezes o indivíduo ele está no culto e ele está vendo outra coisa na internet. É triste isso, né? Então a gente vive a época que o indivíduo ele não vai para o culto porque ele está acompanhando uma maratona de Netflix. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, a gente está numa situação que a gente precisa se situar, como por exemplo foi citada a questão, né, do profeta Isaías. Olha, eu falo com Deus, mas eu falo com os homens. Eu estou no palácio, mas eu estou no meio do povo. Por exemplo, vem agora a eleição aí para prefeito e para vereadores. Aí suponhamos, você está pastoreando. Prefeito que nunca te viu, nunca olhou para a tua cara, vai aparecer na tua igreja. E aí às vezes o pastor bobão, porque o prefeito apareceu, temos aqui o nosso prefeito, só que é o seguinte, o prefeito não está te vendo como nada.
Ele só está ali porque ele sabe que tem 200 pessoas te assistindo. Só por isso. Entendeu? E aí acontece. Aí, às vezes, ele está ali também, por quê? Porque um membro da igreja que vai ganhar um negócio na parada, opa! Pastor, recebe fulano e tal. Entendeu? Então o que acontece? O pastor, ele tem que estar situado nisso. Por exemplo, eu várias vezes falei com a minha igreja: vamos pegar um ônibus emprestar, um ônibus político tal. Eu falei: não, irmãos, igreja quer fazer piquenique, faz com o dinheiro dos dízimos e ofertas. A igreja tem que ter autoridade profética. O pastor tem que ter autoridade para poder chegar no gabinete. Por exemplo, eu lembro um vereador lá da minha cidade. Eu cheguei nele, eu falei: cara, por que está assim a rua da minha igreja? Por que está acontecendo essas coisas? Estou lá no gabinete dele falando isso. Não, pastor, a gente vai ver isso, não sei o que, porque não sei o que lá, por causa disso, porque não sei o que, isso aqui é federal, isso aqui é estadual, isso aqui é não sei o que, nem tudo é municipal, né? E aí, lembra que vocês foram lá no culto de gratidão no dia 16? É estranho, né? Porque a usina fica na rua da igreja. Como é que a igreja está sem asfalto? Está dando para entender? Entende? Aí o que acontece? Por exemplo, agora eu pergunto para vocês: se eu fosse nesse vereador pedir um ônibus, com que cara eu ia chegar e reclamar da minha rua? Porque se ele falasse assim: pastor, desculpa, mas olha só, sabe como é que é, né? O que você me pede, eu sempre faço. Agora isso não dá para eu fazer, não. Eu tenho que ficar quieto. Por quê? Está dando para entender? Então é um tipo de situação que, assim, até que ponto a igreja tem autoridade profética, e até que ponto nós somos profetas, não no aspecto de predição de futuro, mas profeta do livro aberto, do tipo: olha só, Deus não gosta disso não, cara. Lembra quando João Batista fala para o cara: tá errado, hein? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Lembra quando Elias fala para Acabe: cara, você está explorando o outro morreu, você matou o cara por causa de uma vinha. Entende? Ou então de repente chegar no caso para o rei: poxa, cara, você tendo um harém, você consegue querer pegar a mulher do cara que só tinha uma mulher. Então é um tipo de situação que, assim, se você fica ali tirando coisa dos outros, você não tem como profetizar para aquela pessoa. Lembra o fato de eu dizer da gente não ver o ministério como emprego? Você vai perder o emprego. Que eu perco a cabeça, mas eu não perco a coroa. Eu tenho uma recompensa para receber, ou tenho uma prestação de contas a fazer. Eu tenho que chegar lá sem sangue na mão. Fulano foi safado porque quis, Beltrano foi mentiroso porque quis, fulano roubou porque quis. Não foi por falta de pregação, não foi por falta de a gente fazer o que era para ser feito. Então é importante a gente ter essa ideia. E Isaías, embora fosse palaciano, ele estava lá. E esse é o papel da igreja. A igreja não tem que ficar de pires com um candidato. A igreja não tem que arrumar vaquinha nem boquinha. Não estou dizendo se você é um assessor parlamentar, é seu trabalho, é diferente. Se você é um funcionário comissionado, é seu trabalho. Se você é um trabalhador de um órgão público concursado, é seu trabalho, é outra situação. Eu estou dizendo de você querer o seguinte: já que eu como e bebo aqui, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Não, você é profeta, ou não é? Porque se é profeta que está furtando a palavra de Deus, Deus vai te pegar. Aí é você e Deus, problema seu. Mas porque fulano, o problema é de fulano. Fulano faz cocô igual a mim. Fulano vai feder no sepulcro igual a mim. Fulano por trás do rosto tem uma caveira igual a mim. Numa construção social ele manda matar, numa construção social ele manda prender, numa construção social ele anda num carro melhor do que eu, numa construção social ele tem os melhores médicos, numa construção social, mas na realidade concreta ele é igual a mim. Se deixar o corpo dele na sarjeta, vai feder como todo mundo, vai dar bicho igual todo mundo, entende? Se fizer cocô, vai feder igual todo mundo. Ou tem alguém que caga cheiroso? Desculpa, perdão, foi mal, saiu. Deu para entender? Então é um tipo de situação que é importante a gente ter isso em mente. Sabe, assim, o profeta, por que o profeta tem autoridade? Porque ele sabe que só tem Deus. Do céu para baixo é tudo igual a mim. João Batista,
Herodes pode te matar, que ele me mate. Deus é mais perigoso que Herodes. Elias, Jezabel vai te matar, que me mate. Ué, fazer o quê? Mas eu não posso deixar de pregar. Eu tenho que fazer a minha parte, é meu papel. E aí eu pergunto, até que ponto a igreja é boca de Deus nessa terra? Até que ponto você, pastor, quando assoma a tribuna, você é boca de Deus e é o profeta do livro aberto? Eu vou te falar certas coisas da igreja, eu sei que é. Por isso que eu estou dizendo, quer ganhar dinheiro vai vender Jequiti. Se quer ser pastor, você tem que estar pronto para o ofício do desagrado. Se repetir a situação que eu vi do time lá, eu vou sentar na outra ponta quando eu ficar de frente com a situação. Ou, por exemplo, no coral, todo mundo sentado nas cadeiras lá, uma jovem senhora e uma senhora jovem, todo mundo lá numa boa e ela lá no celular, olha assim, gente, isso é falta de ética. De repente elas estão vendo o texto bíblico no celular. Não, pastor, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E uma situação aqui, eu falei, gente, rindo, o negócio sério, a palavra sendo dita, as duas pessoas aqui rindo. Eu falei, pô, o que está vindo de engraçado ali com a palavra sendo dita? Isso é um pastor natural, cara. Não. Fernando vai ser um pastor. Quero ver como é que. Quando aparecer aquela molecada de calça verde e abacate, calça vermelha, igual aquela que a Rita usa. Pede pro operador, eventualmente eles colocarem lá uma mensagem. Vamos desligar o celular. Pronto, está resolvido. Você não precisa se desgastar, alguém vai ler a mensagem. Eu acho que Deus não é tão cedo. Faça isso. Vai funcionar. Beleza? Eventualmente, por favor, estamos dentro da casa do Senhor, sei lá, tem uma frase. Vamos manter o celular desligado. Melhor do que você se desgastar e falar, não, mas assim no meio, cara. Mas está lá a mensagem lá, atender o celular. Pronto, já. Tem como vocês resolverem o problema da igreja com o Fernando depois? Você está sendo profeta? Então tá. Ele está sendo profeta. Ele está dizendo para você resolver esse problema, pedindo um cara do Data Show. Fala para ele assim, eis que te digo. Olha só. Então, voltando para cá, né, em relação a. Gente, o problema não é vocês participarem, não, mas é porque fugiu demais, né? Então, aí, por exemplo, a gente observa que ele era um cara que ele estava ali, ó. Ele estava com a cabeça lá em cima, mas ele estava com os pés aqui embaixo. E aí, Isaías foi um homem dos poucos, de uma classe seleta, que podem sonhar e jamais esquecer do mundo a seu redor. Ele tanto podia falar da paz do reino messiânico, lembra a redenção futura, que o Cláudio falou aqui? Ele tanto podia falar da paz do reino messiânico, como podia ao mesmo tempo desencadear uma tempestade contra a grossa imoralidade e infidelidade que o cercava. O povo estava fazendo sacrifício, o povo estava fazendo ritual, mas na pouca vergonha. Então ele pregava sobre o que vai acontecer lá e pregava, isso aqui está errado. Uma hora Deus vai acertar as contas. Você pode me prender, você pode me bater, você pode me matar, mas com Deus não se brinca. Deus vai pegar você na curva. E aí nesse caso, a gente observa, se é que já não está pegando, se é que a vida da pessoa já não está andando para trás, está entendendo? Se é que Satanás já não está se andando com a pessoa, e a gente não sabe. E aí diante disso daí, né, ele tanto podia fazer uma coisa quanto outra. O seu temperamento resumiu uma personalidade que tanto podia enfrentar as tempestades de uma era turbulenta, como podia permanecer inatacável e sobranceiro no meio de um provincialismo e cultura estreitos como o do seu tempo. A sua capacidade introspectiva, espiritualmente falando, era e é insuperável em todo o Velho Testamento. Sendo algumas vezes um visionário, era também homem prático. Os nomes dos seus filhos constituíam lições objetivas, e a sua própria vida foi um exemplo de tudo quanto ensinou. Tanto podia escrever uma mensagem a um grupo ilustre, como podia andar rasgado e de pés descalços nas ruas de Jerusalém, durante 3 dias, como um exemplo vivo e objetivo do que fariam os assírios aos povos que capturassem. Como reformador, sempre se opôs a todas as injustiças sociais. Então a gente observa uma outra coisa aqui interessante, que ele pregava inclusive dramatizando.
Ou seja, a gente pode fazer de tudo para tentar pegar o nosso auditório. Por exemplo, eu hoje estou no celular. Por quê? Todo mundo está no celular. O cara que está dirigindo, ele, antigamente olhar para o outdoor seria uma distração, né? O cara não olha mais para o outdoor, ele olha para o celular, dirigindo, não devia. Aí o Fernando falou, o pessoal na igreja está olhando o celular. Então o pessoal na rua está olhando o celular. Onde eu estou? Estou no celular. Quem não quiser ver, problema, tem um monte de coisa para ver. Mas quem quiser ver, vai me achar. Então, ou seja, já teve vez de eu estar na minha igreja pregando, tinha 20 pessoas, eu tinha 117 de audiência. Eu não tinha 10 pessoas para estar sentado no banco para me assistir, mas eu tinha 117 pessoas me assistindo. Olha para você ter uma ideia da importância de você ser um homem do seu tempo. Não que eu seja um homem do meu tempo, mas eu tento. E aí eu costumo para falar para as pessoas, né, que é o seguinte: a internet é para mim o que a televisão era para o Malafaia. Eu nunca tive dinheiro para ter um programa de televisão, mas eu posso pegar, ter uma fibra óticazinha mais ou menos na minha igreja, na minha casa, perdão, e fazer. Quando eu vou pregar numa igreja, para ver o quanto as igrejas estão defasadas, dificilmente uma igreja tem uma boa internet. Eu não pergunto pela internet da igreja, eu chego num jovem e falo assim: cara, você conhece um jovem que pode rotear a internet para mim do celular dele? Porque geralmente o jovem da igreja tem a internet melhor do que a igreja. Aí eu pergunto, cara, pelo amor de Deus, a gente está lá no tempo do ronca. Aí o pessoal: não, mas por que não pode? Porque não sei. Então tá legal, você não vai fazer, né? Tá beleza, perde para você. Porque de repente, né, a esposa do irmão, mesmo assistindo a internet o culto pela internet, ela toma uma chamada ali pela internet mesmo, no outro domingo está lá. Entende? Você dá para perceber que é o seguinte, cara, assim, se é para perder, perde para você, né? Fala. A possibilidade das portas se fecharem por não acompanhar é grande, né? Das igrejas não. Olha, o que acontece é o seguinte, por exemplo, é importante. Você falou, tinha 117 de acompanhar. Ah, mas os 117 não são da minha igreja. Não, tinham. E 20 estavam lá, será qual é o culto que o senhor tem na igreja? Não, então, mas é o que eu estou dizendo. Por exemplo, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Por exemplo, geralmente as pessoas falam o seguinte: se a gente veicular na internet, o pessoal vai se acomodar e não vai vir para o culto. Isso. Embora, eu confesso, é diferente. Você está lá com os irmãos, entende? É outro clima. Por exemplo, tem gente que fala assim: pastor, às vezes eu vejo o culto e dá vontade de estar lá. Por exemplo, não é nada. Teve gente que começou a ir para o culto depois de me ouvir pregar. Por exemplo, eu vi uma situação de uma pessoa, né, que não era muito próxima a mim, mas uma pessoa amiga dela assistiu o culto e falou: olha, eu fui muito abençoada por aquilo que eu ouvi hoje, ou hoje ou ontem, agora eu não lembro. E essa pessoa, que não era muito afeiçoada a mim, chegou e respondeu para ela: poxa, que bom, fulano. E eu olhei para aquilo e falei assim: Senhor, o Senhor é tremendo. Porque alguém que, por exemplo, não tem vínculo com a igreja, mas porque alguém que era amigo dela, eu marquei no culto, então quem era próximo a ela viu no perfil dela, e aí a partir daquilo ali a pessoa foi edificada. Chega no domingo seguinte, a pessoa fala o quê? Vou lá naquele culto, vou lá ouvir aquele pastor, vou lá ouvir aquele louvor. Por exemplo, eu geralmente fazia o seguinte: pegava o período do culto num bloco, o período da mensagem no outro. Vai brigar? Não, tudo no xing-ling. Eu não tenho dinheiro, Fernando, eu só tenho criatividade. E aí nesse caso, estou precisando de... Eu pedi meus outros... por exemplo, eu estou precisando de alguém para isso. No outro seminário eu falei assim: gente, eu quero alguém para me dar um celular, né? Se você quiser pode me dar um celular bom, entendeu? O iPhone não, porque o iPhone dizem que não é bom para o YouTube. Fala. Mas eu estou falando desse... Jesus, vai, fala. Em relação a todos os cultos ser filmado, por que eu estou dizendo isso? Eu, particularmente, eu acho ótimo estar filmando, mas eu acho que todos os cultos, eu em particular, a mim me incomoda um pouco.
algumas questões domésticas da igreja. Eu acho que Não, isso eu concordo. é um pouco antigo, porque às vezes você está orando, você está lá falando com Deus e sei lá, assim, você está orando e aí vem aquela luz em cima de você. Aí você pensa, ai meu Deus, e agora? Porque eu vou fazer careta, você está falando, Deus está falando com Deus. Eu estou entendendo. Então você curte um pouco. Aí eu fico pensando, será que tem necessidade de todos os cultos? Eu entendo que é o seguinte, uma coisa é filmar as pessoas que estão participando ali no banco. Outra coisa é filmar o pessoal que está aparecendo para todo mundo. Porque se você está com o sapato sujo, não devia ter ido lá para frente. Podia ter ido no banheiro e passar um pano. Tá dando para entender? Se você está com a camisa amarrotada, azar é teu, você foi lá para frente assim. Então, assim, os outros da internet não podem ver, mas os seus irmãos na igreja podem, né? Entendeu? Agora, essa questão, por exemplo, eu quando filmo, não sei se vocês perceberam, eu não filmo o plenário, eu filmo quem está lá na frente. Se você não está pronto para ir, não vai, pô. Deu para entender? Agora, eu concordo contigo na questão de uma questão mais doméstica. Se de repente é uma questão de dar uma chamada nos obreiros, eu entendo que isso daí não é para a internet. Tá entendendo? Se é uma palavra do pastor em relação à questão de vestimenta, essas coisas assim, eu entendo que é uma questão particular. Dependendo do tipo de mensagem, o apelo que você está fazendo, eu entendo também que assim, imagina, você que mesmo depois de crente, você ainda não conseguiu se libertar do cigarro, poxa, tá filmando, né? É chato, é uma questão doméstica nossa. Que às vezes a pessoa já não vai lá na frente, porque os irmãos que estão ali já vão julgar ela, já vão julgá-la. Imagina se de repente é uma situação, entendeu? Fala. Não, eu não estou falando em relação a quem vai lá na frente, não. Eu digo em relação a eu estou assistindo tudo. Estou entendendo. Aí eu estou ali, né, sentindo aquela unção, estou ali orando, estou falando com Deus ali. Aí na hora a gente sente aquele clarão assim, aí você abre o olho. Eu, em particular, aquilo ali já me deixa. Não, estou te entendendo. Eu acho legal tá filmando. Às vezes, assim, se for direto em cima da gente, assim, filmando, tirando foto, incomoda. Não, claro. Nossa ligação. Né, assim, isso daí eu concordo com você. E aí, só pra gente fechar, né, o Jefferson tem que ver a Janete, então, vamos aqui, são 35 anos, né, gente? Desculpa, são 36 anos. Então, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai reparar que ele era um cara que ele dramatizava. Ele podia estar lá bonitinho, podia estar rasgado, andando descalço na rua e assim por diante. E aí, por exemplo, Fleming James, em sua análise das características de Isaías e do seu estilo, talvez ele nos dê a mais vívida e inspiradora visão da personalidade de Isaías, quando descreve os seus escritos como tendo majestade e impetuosidade inigualáveis, ao lado de uma penetrante beleza e dicção brilhante na modulação de termos de